A paz do Senhor Jesus para você que vai assistir, ouvir esse vídeo, que o Espírito Santo possa ministrar ao teu coração. Aqui o texto sagrado, no livro de Mateus, capítulo 4, o versículo 17, diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Desde então começou Jesus a pregar. Nós vemos aqui que a palavra de Deus, por intermédio de Mateus, que foi um dos seguidores de Cristo, ele registrou, então, aqui o início do ministério de Jesus. O livro de Mateus, ele foi direcionado ao público judeu. Esse livro, ele foi escrito para os judeus. Portanto, que nós vemos até no início do livro que Mateus ele atentou em descrever a genealogia de Jesus. Qual era a intenção de Mateus? Era realmente trazer ao público judeu que o Cristo revelado aqui para eles era o Cristo das Escrituras, era o Cristo prometido na antiga aliança, é o Cristo prometido, profetizado por meio dos profetas, que ele viria, e ele nasceria de uma virgem, e ele seria revelado ao mundo. Então nós vemos que Mateus, ele atentou a alguns detalhes para realmente trazer essa revelação, trazer aqui então os feitos de Cristo, a pessoa de Cristo, que realmente ele é o Filho de Deus, ele é o prometido das Escrituras. E nós vemos aqui então, quando Mateus ele narra o início do ministério de Jesus, né? E nós vemos que o início do ministério de Jesus se deu com a pregação da palavra de Deus. Quando Jesus ele inicia então o teu ministério terreno, o ministério de Jesus ele durou aí entre 3 e 3 anos e meio, mas foi 3 anos e meio de muito milagre, de muita bênção, muita pregação, muito ensino, muita conversão. O ministério de Jesus terreno ele foi completo. Jesus realmente cumpriu a missão designada pelo Pai. E nós vemos então aqui que quando Jesus ele inicia então seu ministério, ele se atenta então a fazer aqui um apelo aos seus ouvintes. E qual era o apelo de Jesus aos seus ouvintes? Arrependei-vos. Então Jesus ele dá o início do seu ministério com a pregação, com esse teor, convidando aos seus ouvintes ao arrependimento. Nós sabemos que a palavra arrependimento, ela vem da palavra grega que se chama metanoia. Metanoia é uma palavra que tem o seu significado como mudança de mente. Então nós vamos entender o sentido de arrependimento, o que Jesus estava apelando às pessoas. Qual era o convite de Jesus aos seus ouvintes? Não era assim convidar eles para um sentimento de remorso, um sentimento de tristeza, porque o arrependimento não é isso. O arrependimento não é um sentimento de dor por ter errado, não. Arrependimento é uma mudança de mente, é uma renovação em sua mente, é quando eu levo a minha mente a reconhecer e entender que eu sou pecador e eu preciso de um Salvador, eu preciso de um Cristo que realmente possa me ligar a Deus novamente. Por que Jesus então ele diz o arrependimento, ele usa essa palavra arrependei-vos? Porque o arrependimento é um convite para as pessoas alcançarem o perdão. Agora Deus
manifesta em carne na pessoa de Jesus Cristo, convidando o homem caído, o homem que se afastou de Deus pelo pecado, e Jesus agora convida a todos a se achegar a Ele com arrependimento, a uma mudança de mente, em relação à religiosidade que estava em decadência, ao próximo que realmente estava distante por muitos preconceitos que havia na Judéia, há uma mudança de mente em relação a Deus, não é? Nós sabemos que os judeus ainda estavam presos no judaísmo, na tradição judaica antiga, as suas tradições, isso estavam cravado em suas mentes. Então Jesus convida eles para essa mudança de mente, porque agora estava ali diante deles, né, o reino dos céus, revelado na pessoa de Jesus Cristo. Deus agora estava se manifestando, Deus agora estava revelando o teu reino, a grandiosidade, a excelência, a luz, a clareza, a dinâmica do reino de Deus estava agora diante deles. Não era um sistema do mundo, não era agora uma nova proposta de um governo terreno, não. Estava agora diante dele o governo, o reino estabelecido por Deus, com valores e princípios do céu, estava agora diante deles, revelado na pessoa de Jesus Cristo. Então nós vemos que esse é o convite de Jesus ao arrependimento, para se achegar em arrependimento, para agora realmente alcançar o perdão de Deus, para que o homem agora possa reatar de novo, né, a sua vida ao seu Criador, por meio do arrependimento. Nós vemos aqui que Mateus, um detalhe, que Mateus ele não deu muita ênfase a usar a palavra reino de Deus. Nós vemos aqui, Mateus ele usa muitas vezes a palavra reino dos céus. Há alguma diferença entre reino de Deus e reino dos céus? Se nós formos atentarmos para a palavra de Deus, o que estava na mente do escritor, não tem diferença nenhuma entre reino de Deus e reino dos céus, porque, como eu disse, Mateus estava aqui pregando para um público judeu, e Mateus se atentou a esse ponto de não usar muito a expressão Deus, porque os judeus eles tinham muito zelo em usar o nome de Deus, né? Eles tinham em seus corações que o nome de Deus não poderia ser usado em vão, e por isso eles evitavam muito citar o nome de Deus. Então nós vemos aqui que Mateus ele se atenta a esse detalhe, de não usar o nome de Deus, mas usar a expressão reino dos céus, porque nós vemos aqui o objetivo do livro, o objetivo de Mateus escrever esse livro, era realmente para trazer, então, que o Cristo que estava ali diante deles, era o prometido nas Escrituras, né? Então, Mateus se atentou a esse detalhe, mas isso não muda nada. Reino de Deus, o reino dos céus, né? É a mesma coisa, é o mesmo sentido, é o reino de Deus revelado agora na pessoa de Jesus Cristo. É Cristo agora convidando aos seus ouvintes a um arrependimento, a uma mudança de mente agora, para que realmente eles pudessem abrir a sua mente, abrir agora os olhos espirituais, os olhos da fé, que quem estava ali era Jesus Cristo, era o prometido das Escrituras, era o Filho de Deus, né? Nós vemos no capítulo 16, que Jesus ele chega para os seus discípulos e ele pergunta, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Aí eles disseram, olha, alguns estão dizendo que tu és Jeremias, alguns estão dizendo que tu és um dos profetas, outros estão dizendo que tu és Elias, e
Enfim, Jesus pergunta então para eles: e vocês? Que vocês dizem que eu sou? Então nós vemos ali Pedro se antecipando e dizendo: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então diz para ele: olha, Pedro, bem-aventurado és tu, porque não revelaste a carne, mas não a carne que te revelaste, mas sim o meu Pai que está no céu. Então nós vemos que essa revelação, quando nós olhamos para Cristo e enxergamos que Ele é o prometido, Ele é o Salvador do mundo, Ele é aquele que veio para remir a humanidade de seus pecados, Ele é aquele que veio para nos justificar de todo o pecado, como diz as Escrituras. Nós não somos justificados pelas nossas obras ninguém pode ser justificado, porque as nossas obras, por mais que elas são boas, ela é insuficiente para nos justificar diante de Deus, porque o que nos justifica diante de Deus é a obra que Cristo completou na cruz do Calvário, por meio do sangue que nós alcançamos a justificação, o perdão de nossos pecados diante de Deus. Então nós sabemos que há esperança sim para o que caiu, há esperança para aquele que se afastou, há esperança para o pecador, há esperança para a humanidade. A nossa esperança, ela é Jesus Cristo. É quando nós chegamos a Ele com arrependimento, com a mudança de mente, reconhecendo sim que nós somos pecadores e Cristo é o nosso Salvador. Que Deus abençoe a tua vida, que esta palavra possa impactar o teu coração, que essa palavra possa trazer avivamento para a sua vida, que essa palavra possa trazer uma nova esperança para a minha e para a tua vida. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.